Você já ouviu a história de como Oxum não foi apenas a graciosa deusa do amor, e sim uma poderosa guerreira? Laroye a todos! E hoje vamos ouvir a história da força de Oxum Opará. Contos curtos. Há muito tempo, as terras que hoje conhecemos eram abençoadas por rios e lagos abundantes. As águas fluíam livres, trazendo vida a todos os cantos. Oxum, a orixá das águas doces, reinava com seu brilho dourado e sua graça inigualável. Ela era conhecida por sua bondade e pela sua habilidade de trazer amor e fertilidade onde quer que passasse. Seu domínio era sereno, as águas calmas e os rios, cristalinos, refletiam a paz que ela emanava. Mas essa paz estava prestes a ser perturbada. Um dia, algo estranho começou a acontecer. Os rios começaram a secar. A princípio, era apenas uma diminuição do fluxo, algo que poucos notaram. Mas, com o tempo, os riachos se transformaram em fios de água e os lagos em poças lamacentas. As florestas ao redor começaram a definhar. Os animais fugiam em busca de água e as pessoas, desesperadas, clamavam por ajuda. Oxum observava tudo isso com preocupação crescente. Ela, que sempre trouxe vida e abundância, agora via seu domínio desaparecer. Oxum, então, decidiu buscar a causa dessa terrível mudança. Ela consultou outros orixás, mas ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Alguns diziam que era obra de forças malignas que haviam despertado das profundezas da terra. Outros acreditavam que era um castigo divino por pecados cometidos pelos homens. No entanto, a única certeza era que algo precisava ser feito, e rápido. Determinada a restaurar o equilíbrio, Oxum começou uma jornada perigosa. Ela seguiu o curso dos rios que outrora fluíam fortes, até chegar às suas nascentes. Mas o que ela encontrou a deixou estarrecida. As fontes estavam secas, bloqueadas por uma força invisível que drenava toda a vida das águas. Era como se as próprias águas estivessem sendo sugadas por algo ou alguém. Mas quem seria capaz de tal ato? E por quê? Sem respostas, Oxum sentiu o despertar de algo profundo dentro dela. Um lado que até então ela desconhecia. A serenidade e a calma de seu reinado estavam sendo ameaçadas. E com isso, uma nova força crescia em seu interior. Oxum Opará, a guerreira, emergia. Seu reflexo nas águas que restavam mostrava não mais a deusa graciosa, mas uma figura poderosa, determinada a lutar até o fim pelo que era seu. Oxum sabia que não poderia enfrentar esse inimigo sozinha. Precisava de aliados, e o primeiro a quem ela recorreu foi Xangô, o poderoso orixá do trovão e da justiça. Juntos, eles tentaram encontrar a fonte dessa destruição. No entanto, nem mesmo os trovões de Xangô foram capazes de desvendar o mistério que envolvia o desaparecimento das águas. Mas o poder de Oxum Opará só crescia, e ela não estava disposta a desistir. Foi então que Oxum encontrou Yansan, a senhora dos ventos e tempestades. Yansan, com sua força indomável, viu em Oxum Opará uma aliada à altura. As duas, que sempre foram diferentes como o dia e a noite, encontraram um ponto em comum: a necessidade de lutar por aquilo que amavam. Juntas, elas formaram uma aliança poderosa, unindo as águas e os ventos em um só propósito. Oxum e Yansan partiram para uma batalha épica contra as forças que drenavam as águas. Durante essa jornada, elas enfrentaram espíritos malignos e criaturas ancestrais que tentavam barrar seu caminho. A cada obstáculo, Oxum Opará se fortalecia, mostrando sua habilidade como guerreira e líder. Suas decisões eram rápidas e precisas, e sua coragem inabalável. Ao seu lado, Yansan devastava os inimigos com seus ventos furiosos, criando um turbilhão de poder que ninguém ousava desafiar. Porém, a verdadeira prova ainda estava por vir. Em uma noite de lua cheia, Oxum e Yansan chegaram a um vale profundo, cercado por montanhas que pareciam tocar o céu. No centro do vale, encontraram uma criatura colossal, uma entidade sombria, feita de pura escuridão e desespero, que drenava as águas para alimentar seu próprio poder. Era essa criatura que ameaçava toda a vida que Oxum jurara proteger. A batalha que se seguiu foi feroz. Oxum Opará e Yansan lutaram com todas as suas forças, mas a entidade parecia invencível. A cada golpe que desferiam, a criatura se regenerava,
tornando-se ainda mais poderosa. A terra tremia, os ventos uivavam, e as poucas águas que restavam ferviam de fúria. Parecia uma luta sem fim, até que Oxum teve uma visão. Em meio à batalha, ela percebeu que a força da criatura vinha de sua conexão com o desespero das pessoas que haviam perdido a esperança. Ela se alimentava do medo e da tristeza que reinavam nos corações dos mortais. Foi então que Oxum compreendeu que a chave para derrotar essa entidade não estava na força bruta, mas na restauração da fé e da esperança. Oxum, com toda a sua sabedoria, começou a invocar a energia do amor e da vida. Ela cantou cânticos antigos que despertaram as memórias das águas, lembrando-as de sua verdadeira natureza. Aos poucos, a luz dourada de Oxum começou a brilhar mais intensamente, dissipando a escuridão ao redor. Yansan, ao perceber o que sua aliada fazia, redirecionou seus ventos para espalhar essa luz por todo o vale. A criatura, que antes parecia invencível, começou a enfraquecer. O poder do amor e da esperança era mais forte do que qualquer escuridão. Com um último esforço, Oxum-Opará e Yansan lançaram um ataque final, destruindo a entidade sombria e libertando as águas aprisionadas. Os rios voltaram a fluir, as florestas se encheram de vida novamente e as pessoas celebraram a vitória das duas guerreiras. Oxum-Opará, a deusa que antes era conhecida por sua serenidade, agora era também reverenciada como uma protetora feroz, uma guerreira que não temia lutar pelo que era justo. Ela ensinou a todos que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a esperança e o amor têm o poder de vencer qualquer escuridão. E assim, a história de Oxum-Opará se tornou uma lenda, passada de geração em geração, como uma lembrança de que dentro de cada ser há uma força oculta que pode ser despertada quando o amor e a justiça são ameaçados. Uma lição de que, às vezes, é preciso lutar para proteger o que é precioso, mas que a verdadeira vitória vem do poder do coração. Após a vitória sobre a entidade sombria, as águas finalmente voltaram a fluir e a terra reviveu. O povo celebrou Oxum-Opará e Yansan como heroínas. Durante as celebrações, enquanto Oxum-Opará observava as águas restauradas, Yansan sentiu um calafrio incomum. Os ventos, sempre seus aliados, começaram a sussurrar segredos antigos e perigosas advertências. Os sussurros se intensificavam e uma sensação de urgência crescia dentro dela. Yansan fechou os olhos, permitindo que os ventos a guiassem. Em sua mente, ela viu imagens de um lugar distante, uma terra onde os ventos pareciam ter perdido sua liberdade, onde uma antiga força os aprisionava. Sabendo que essa nova ameaça exigia sua atenção, ela se aproximou de Oxum e, com um olhar de cumplicidade, recebeu o encorajamento da amiga. Oxum-Opará, que acabara de descobrir sua força como guerreira, sabia que Yansan também enfrentaria uma grande batalha. E assim, enquanto os rios voltavam à vida, Yansan partiu em uma nova jornada impulsionada pelos ventos que clamavam por sua presença. Uma aventura que a levaria a confrontar os segredos mais sombrios de seu passado e a descobrir verdades há muito esquecidas. Mas será que Yansan estava pronta para o que descobriria? Então, continue no vídeo que iremos contar agora. Yansan, a Senhora dos Ventos e Tempestades, era conhecida por sua bravura e força indomável. Ela controlava os ventos com maestria, podendo transformar uma brisa suave em um furacão devastador. Mas agora, os ventos que sempre lhe obedeceram estavam agitados, inquietos, como se algo ou alguém estivesse perturbando sua liberdade. Guiada por essas correntes de ar misteriosas, Yansan partiu em direção ao norte, para uma terra que há muito tempo havia sido esquecida pelos orixás. Era um lugar onde os ventos não mais corriam livres, onde uma presença antiga e maligna havia se estabelecido, subjugando o que um dia fora uma terra próspera e cheia de vida. Essa terra, agora seca e desolada, era conhecida como o Vale do Silêncio. Ao chegar ao Vale do Silêncio, Yansan percebeu que a terra estava morta, sem vida, sem movimento, sem som. A única coisa que ainda se movia ali era o ar, mas de maneira estranha e perturbadora. O vento, que deveria ser livre e imprevisível, agora circulava em padrões repetitivos, como se estivesse preso em um ciclo infinito de tristeza e desespero. Yansan sabia que essa prisão dos ventos era obra de um poder antigo,
algo que precisava ser desfeito. Ela avançou pelo vale desolado, seguindo os murmúrios dos ventos aprisionados. No centro do vale, encontrou uma torre antiga, desgastada pelo tempo, mas ainda imponente. Dentro da torre, Yansan sentiu uma presença que emanava uma energia maligna, algo que se alimentava do medo e da desesperança, semelhante à entidade que ela e Oxum Opará haviam enfrentado, mas ainda mais perigosa. Ao entrar na torre, Yansan encontrou um ser sombrio, uma entidade que se autodenominava o Senhor do Silêncio. Ele era uma criatura de pura escuridão, capaz de controlar os ventos e transformá-los em armas contra os próprios orixás. Esse ser havia sido banido há muito tempo, mas de alguma forma havia escapado de seu confinamento, retornando ao mundo para se vingar. O Senhor do Silêncio era astuto e tentou enganar Yansan, oferecendo-lhe poder sobre todos os ventos do mundo em troca de sua lealdade. Mas Yansan, conhecendo a verdadeira natureza do poder, recusou a oferta. Ela sabia que a liberdade dos ventos era algo sagrado e que ninguém, nem mesmo um orixá, tinha o direito de controlá-los por completo. A batalha entre Yansan e o Senhor do Silêncio foi feroz. O Senhor do Silêncio utilizou todo o seu poder para subjugá-la, enviando tempestades de vento cortante contra ela. Mas Yansan, com sua ligação profunda com os ventos, transformou essas tempestades em sua arma, redirecionando os ataques contra o próprio inimigo. Mesmo assim, o Senhor do Silêncio parecia invencível, alimentando-se do medo que gerava ao seu redor. Em um momento de desespero, Yansan percebeu que não poderia derrotá-lo apenas com força bruta. Ela precisava enfraquecer a fonte de seu poder, o desespero que ele espalhava. Recordando o que aprendeu com Oxum Opará, Yansan invocou as memórias dos ventos livres, aqueles que dançavam ao som das folhas e brincavam nos campos. Ela trouxe à tona todas as lembranças felizes que os ventos guardavam, desde as risadas das crianças até os suspiros dos amantes, transformando-as em uma brisa suave que começou a invadir a torre. Essa brisa, carregada de alegria e esperança, começou a dissipar a escuridão do Senhor do Silêncio. Ele tentou resistir, mas a luz que Yansan havia despertado nos ventos era forte demais. Com um último golpe de seu leque sagrado, Yansan lançou o Senhor do Silêncio de volta à escuridão de onde ele veio, selando-o para sempre. Os ventos agora livres dançaram ao redor de Yansan em agradecimento. O Vale do Silêncio começou a florescer novamente, e a vida voltou àquela terra esquecida. Yansan, com um sorriso de satisfação, soube que havia cumprido seu dever, mas ela também sabia que seu caminho estava longe de terminar. Enquanto se preparava para deixar o vale, um novo sussurro chegou até ela. Um segredo antigo, guardado por milênios, estava prestes a ser revelado. Algo que não apenas a envolveria, mas que tocaria o destino de todos os orixás. Sem hesitar, Yansan seguiu esse novo chamado, pronta para enfrentar os desafios que o futuro reservava. Mas e você? Está gostando das histórias dos orixás? Comente aqui de qual orixá ou entidade você gostaria de ouvir a história. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Axé!